Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Esporte Goiás desta terça-feira. Temos muitas informações e novidades, principalmente no Motoclube no Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa a gente antecipou ontem que efetuou a contratação do volante Márcio Araújo, já treina normalmente com o elenco. E o Motoclube também tem uma novidade, tem um atacante já bastante conhecido do futebol maranhense e estava no Motoclube no ano passado e agora retorna para ajudar na sequência do Brasileiro. Tem o Juventude Samas, rapaz, que venceu uma importante vitória. O Marcinho Guerreiro conversa com a gente sobre a importância desses 3 pontos somados dentro de casa e também o Cavalo de Aço, que segue firme no G4 e com certeza deve ser um dos postulantes à classificação para o eventual mata-mata da Série D. Tudo isso e muito mais depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. Estamos de volta com informações do Cavalo de Aço, que venceu mais uma dentro de casa, uma importante vitória conquistada nos últimos segundos dos acréscimos do segundo tempo. Então, assim, o Cavalo de Aço, mesmo sob um novo comando técnico, que já pegou o time em andamento, conseguiu dar sequência e a competitividade é o que chama bastante a atenção. Lembrando que o técnico Mirandinha foi quem formou o elenco, montou toda a plataforma de jogo, deixou o Cavalo de Aço extremamente competitivo e, infelizmente, teve que se afastar do futebol, pelo menos do Cavalo de Aço por enquanto, por problemas familiares. As informações que nós temos é que a esposa dele estava com problemas de saúde e ele teve, obviamente, que se afastar e retornar para poder ficar perto da família, perto da mulher, mas o que não foi problema para o Cavalo de Aço, que contratou o Cândido, e Cândido está dando sim sequência. Esse primeiro jogo é um dos jogos mais importantes, porque mostra como que o Cavalo de Aço daria continuidade na sequência da temporada, da competição, e olha, não está tão diferente do que a gente vinha acostumado a ver com o técnico Mirandinha. E quem conversa com a gente também, ainda sobre a partida e essa importante vitória, é o Lineker. Lineker, que é uma peça fundamental no esquema tático do Cavalo de Aço. Obrigado pelo elogio. Sabemos que todo jogo é importante, todo jogo é difícil. Então, analisando a tabela, a gente sabia que era um jogo crucial, que a gente precisava vencer e dependendo de outros resultados. Mas eu fico feliz pelo gol, fico feliz por ter ajudado a equipe, né? E o professor Samuel Cândido sempre nos dando motivação, né? Ele sempre falando aqui na beira do campo que não era pra gente desistir nunca da partida, né? E um jogo maravilhoso que teve 2 viradas. Graças a Deus saímos com a vitória e com certeza somos merecedores disso. A gente sabe que todo jogo é difícil, vencemos eles aqui dentro de casa, mas o jogo lá fora eles também são fortes. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito pegado, né? Então a gente tem que ir lá pensando em somar ponto, que a tabela cada vez fica mais afunilada, né? Então a gente precisa também somar ponto de fora, vencer dentro, que se Deus quiser vamos chegar nessa classificação. Uma classificação que vem se aproximando, está cada vez mais perto do Cavalo de Aço, porque atualmente o Cavalo de Aço agora é o 3º colocado no grupo A2. Isso é importantíssimo porque assim, não vem tropeçando em resultados como empates e derrotas, já vem vencendo e somando pontos não só dentro de casa, mas fora de casa há algumas rodadas. E quem disputa a 4ª colocação, 5ª e 6ª, respectivamente, os 3 times que a gente vem falar aqui do Motoclube, do próprio Juventude, que empatou, que conseguiu vencer e empatou com o Motoclube no número de pontos, estão com 9 pontos. A mesma pontuação do 4º colocado. A gente tem a tabela de classificação para colocar aqui rapidamente, para a gente fazer uma análise da tabela de classificação. Caso a gente tenha a tabela, por favor, a gente pode colocar, porque o Paragominas também vem com 9 pontos na 4ª colocação. Então nós temos o Juventude Samas, o Motoclube e o Paragominas com exatos 9 pontos.
O Cavalo de Aço já começa a se distanciar, mesmo que o Paragominas vença, ou o Motoclube, ou o próprio Juventude Samas na próxima rodada, não vai conseguir alcançar a pontuação do Cavalo de Aço, que soma seus 13 pontos, e quiçá o 4 de julho, que é o próximo aniversário do Motoclube, e é assunto para o próximo bloco do Sport Guará. Mas também quem falou ainda sobre a vitória dentro de casa foi o Robson, pelo Cavalo de Aço, que, assim, volta a ressaltar, todos os jogadores entenderam não só a situação da mudança técnica, mas a sequência do trabalho. Cara, primeiramente agradecer a Deus, cara, pela oportunidade que ele me deu de poder fazer o gol, ajudar a minha equipe. E segundo, parabenizar a equipe pelo jogo, pela entrega, pela garra dentro de campo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas a gente teve a cabeça no lugar, a gente tomou a virada, mas em minuto algum a gente saiu pro desespero de querer empatar a partida. Graças a Deus, a gente empatou e conseguiu a virada no final, com a glória de Deus. Agora é descansar, trabalhar a semana e viajar para enfrentar o Guarani lá, que vai ser um jogo difícil. Que é um jogo bastante difícil, né? Trata-se do segundo colocado, é um duelo ali dentro do próprio G4. Caso o Guarani consiga vencer, se distancia do Cavalo de Aço. Caso o Cavalo de Aço consiga vencer, já se aproxima demais, não só porque caso vença do Guarani, vai para segundo colocado, já se isola do quarto, quinto e sexto colocado da tabela e deixando a sua vida muito mais tranquilo para uma possível classificação. Vou deixar aqui na tela, na telinha da sua televisão, o Sport Guará, o @Sport Guará, que é o nosso Instagram oficial, e também o nosso telefone para contato, que é o 989 85 85 6928. Mande sua mensagem, o que você está achando da campanha dos nossos maranhenses. O Cavalo de Aço, o Motoclube e o Juventude Samas dentro da Série D. Quem tem mais chances, quem tem menos chances, fique à vontade, mande sua mensagem que nós vamos responder ao vivo. O Sport Guará vai para um rápido intervalo e na volta tem Motoclube com novidades no ataque, Juventude Samas e o Sampaio Correia, que volta a treinar nos seus domínios para poder encarar um difícil jogo na próxima rodada. E olha, lá em São Mateus, alívio total, Juventude Samas voltou a vencer e venceu bem. Venceu o Guarani de Sobral por 2-0 dentro de casa. Isso é uma vitória extremamente expressiva. Nós temos os melhores momentos do jogo, enquanto eu comento, faço essa análise dessa vitória que significa muito, não só para o time em si, para a comissão, mas principalmente para a comissão técnica, que a gente sabe vinha recebendo pressão, não só da torcida, que a gente sabe que é uma torcida apaixonada pelo time, apesar de ser um time novo, a torcida já abraça de tal forma o time que deixa com que a comissão técnica, inclusive, sinta um pouco, sim, dessa pressão. O técnico Marcinho Guerreiro, o Fábio Nogueira, o Lucas, auxiliar do Marcinho Guerreiro, estavam, sim, um tanto que pressionados por resultados. O que importa, no final das contas, no futebol são os resultados, são as vitórias, e finalmente voltou a acontecer. E voltou em um momento que ainda deixa o Juventude numa posição um tanto que confortável, porque, como a gente já havia falado no primeiro bloco, está empatado com o Motoclube, que é o quinto colocado, e o Paragominas, que também tem 9 pontos, mas está na quarta colocação. Aí faz com que o Juventude continue disputando uma vaga dentro do G4. O importante é não deixar quem está ali em terceiro, segundo e primeiro lugar se distanciar muito. Quem conversou com a gente foi justamente ele, o técnico Marcinho Guerreiro, que falou da importância e do momento exato que essa vitória chegou lá em São Mateus. Tivemos uma outra postura, além da arbitragem querer tumultuar, não deu um pênalti, não deu um cartão também, que era um lance de gol. Mas assim, graças a Deus, hoje essa equipe, como eu falei, os caras são dignos, os caras foram homem, como está sendo. A gente vinha de algumas partidas, até inseguro, mas o jogo já de lá, já era pra gente ter um bom resultado, mas agora sim, é o que eu sempre falei, tranquilidade, a gente precisava pontuar, ganhar dentro de casa. Hoje a gente conseguiu fazer isso, graças a Deus, os jogadores estão todos de parabéns, a gente teve uma conversa com eles, e o mais importante, que é a vitória que deu tudo certo. O mais importante é que deu tudo certo, realmente voltou a vencer, e diga-se de passagem, diferente do jogo anterior, que foi o último jogo do primeiro turno, o Juventude teve uma outra postura dentro de campo e conseguiu fazer o resultado sem afobação, apesar de ter sofrido um pouco ainda com o ataque
lá do Guarani de Sobral, não se afobou tanto. O Edayan chegou no Juventude Samas para mudar o ataque do Juventude Samas. Ele é responsável tanto pelos gols quanto pelas assistências, e isso se mostrou já nesse último jogo, que foi o autor de uma das assistências que deixou o Cris cabecear, que foi o primeiro gol. E no segundo gol, ele finalizou dentro da área e na defesa, a bola sobra para o Cris novamente mandar para o fundo das redes. O Edayan vem sendo peça fundamental no ataque do Juventude Samas, não só na criação, mas como válvula de escape. E também ele consegue segurar a bola no ataque, tentando fazer com que o time não ataque chegue na defesa do seu time do Juventude Samas. Ele consegue segurar a bola no ataque, ele consegue finalizar, ele consegue dar assistência, ser o primeiro gol, ele consegue fazer uma jogada rápida de linha de fundo, consegue cruzar e Cris consegue mandar para o fundo das redes. Juventude consegue permanecer vivo na competição, não vai mais se desesperar tanto como estava há umas 2 semanas, porque os resultados não vinham, por mais que o desempenho técnico estivesse ali dentro de campo, os resultados, infelizmente, ainda não tinham chegado da forma que a comissão técnica quer. Nessa partida, a diferença foi que a gente sabe, vem falando aqui já há um tempo, não só eu, mas também o Tadeu Nunes, que Marcinho Guerreiro tem uma plataforma de jogo que prioriza primeiro a defesa, depois o ataque. Nesse jogo foi possível ver um pouco do que é esse trabalho do Marcinho Guerreiro, porque a defesa sofreu, mas conseguiu segurar o placar e o ataque conseguiu resolver. Agora, mudando de time, vamos para o Motoclube, que o Motoclube tem alguns problemas. Nem Márcio Diogo, nem o atacante Negueba vão jogar a próxima partida e são desfalques importantíssimos para o Motoclube. Mas, em compensação, a Mariane Dias tem informações de quem é o novo atacante do Motoclube. No próximo desafio contra o 4 de julho, pela 9ª rodada do Brasileiro, o Motoclube não contará com os atacantes Negueba e Márcio Diogo. Os jogadores receberam um terceiro amarelo contra o Palmas e vão cumprir aí suspensão automática. O meia Cleitinho vai ser reavaliado pelo departamento médico e, se for liberado, pode aumentar as opções do técnico Carlos Ferro. Levando em consideração esse desfalque, o gigante da Fabril tem novidade no reforço. Na verdade, não é bem uma novidade no histórico do rubro-negro. Trata-se do atacante Henrique, que já teve passagens pelo clube, inclusive na temporada de 2020. Mas sua trajetória pelo Papão começou ainda em 2013. O atacante de 27 anos também teve passagem pelo Sampaio Corrêa e o último time que defendeu foi o Craque no estado de Goiás. E o Henrique, ele volta para o Motoclube justamente em um momento que vai fazer falta, sim. O Cleitinho ainda não tem uma data certa de retorno. O setor médico, né, o departamento médico do Motoclube, segue trabalhando muito e muito sério, como sempre vem fazendo no Motoclube, para recuperar Cleitinho o mais breve possível, mas ainda não tem uma data de retorno. Já o Negueba e o próprio Márcio Diogo não vão jogar, justamente por terem recebido o terceiro cartão amarelo, vão cumprir suspensão automática. A novidade dessa próxima partida justamente é o Henrique, o meio atacante de 27 anos. Ele ano passado esteve no Motoclube, jogou não só o Campeonato Maranhense, mas também a Série D, foi autor de um gol justamente contra o Baré fora de casa, mas volta agora para o Motoclube em uma situação em que o Motoclube precisa, não está tão confortável quanto ano passado na mesma competição e na mesma fase de classificação. Uma outra novidade pode ser o André Penalva, que pode ser regularizado e já pode ser uma opção no setor defensivo do Motoclube. Já para essa partida, o Motoclube tem 9 pontos, não consegue fazer uma campanha sólida, por mais que o desempenho dentro de campo venha sendo o melhor possível no sentido assim, de criar. A gente não vê o Motoclube com dificuldade de criação. A dificuldade do Motoclube é a finalização, é colocar bola para dentro da rede. A criação consegue inclusive dominar o adversário em boa parte do primeiro ou do segundo tempo, consegue envolver o adversário com trocas de passes rápidos, com bons lançamentos, lançamentos certeiros, e a criação fica a cargo do Márcio Diogo, do próprio Felipe, do Negueba, que cria bastante, mas o Ted Love também, que voltou nessa última partida, mais bola dentro da rede, infelizmente, é o que vem dificultando e atrapalhando os planos do Motoclube, porque cria muito, não consegue finalizar de forma efetiva e acaba que sofre 1 ou 2 gols lá atrás e tem que buscar uma reação dentro da partida, o que deixa o jogo mais complicado. Nesse jogo contra o Palmas,
pegou 2 gols quase que idênticos dentro da área. Parece que o time estava treinando, né? Tava batendo cabeça com bolas simples ali dentro da área, mas conseguiu se recuperar no sentido que, assim, conseguiu marcar o primeiro gol e por muito pouco não consegue empatar ou não consegue virar a partida. Infelizmente, o Motoclube vem sofrendo com esses detalhes ali na defesa e também falta algum detalhezinho no ataque para deslanchar de vez e aproveitar muito mais as oportunidades que vêm sendo criadas durante toda a partida. Normalmente, o primeiro tempo é uma avalanche do Motoclube para cima do adversário, muita criatividade, muitas bolas alçadas na área e finalizações, mas a efetividade está passando ainda um pouco longe. A gente espera que isso consiga se resolver o mais rápido possível, até porque já vamos para a 9ª rodada de 14 e as coisas vão começar a se afunilar e mais tarde, se continuar dessa forma, o Motoclube pode se complicar bastante para tentar sua classificação. A gente espera que isso não aconteça, obviamente, e que o pé, né, dos atacantes ali, o cabeceio, tudo se equilibre e volte ao normal para que o Motoclube consiga vencer e vencer bem seus jogos, porque eu venho falando e vou repetir mais uma vez, o Motoclube tem um elenco muito bom no papel e dentro de campo a força criativa mostra isso. Mas infelizmente, por detalhes, o Motoclube ainda não está conseguindo vencer da forma que a torcida quer, que a comissão precisa, mas atualmente 1-0 já é goleada, com certeza. O Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Corrêa, que vai ter uma semana de treinamento, porque tem um difícil adversário já na próxima rodada. De volta agora com informações do Sampaio Corrêa, que ontem nós adiantamos aqui que o Sampaio Corrêa, na semana passada, na verdade, nós adiantamos que o Sampaio Corrêa estava procurando mais um volante, foi ao mercado e repatriou Márcio Araújo. Nós temos a publicação oficial do Sampaio Corrêa, o volante de 27 anos, que chega para mais uma passagem. Todas as vezes que passou pelo Sampaio Corrêa foi destaque sim, foi um homem de referência, foi um homem assim, de válvula de escape, mas também aquele que ajudava bastante, não só na marcação, mas de forma ofensiva. O Márcio Araújo estava por último no Sport, estava há 2 temporadas no Sport, esse ano jogou apenas 5 vezes pelo Sport, não marcou nenhum gol e não vinha sendo tão aproveitado. Por isso que no meio da competição, trazer Márcio Diogo foi um tanto que mais fácil do que algum outro jogador que estivesse em plena atividade, né, em plena atuação. Estava pegando o banco lá no Sport de Recife, vem agora para o Sampaio Corrêa para ajudar, ser mais uma peça naquele meio ali. Agora, levando em consideração que tem o Mauro Silva, tem o Ferreira, tem tantos outros volantes ali que vêm já numa pegada muito boa no Sampaio Corrêa, acredito que o Márcio Diogo venha para ser aquele cara ali para o segundo tempo, né? Tentar ajudar o Sampaio Corrêa no segundo tempo em caso de alguma necessidade extrema, uma expulsão, uma lesão ou qualquer coisa do tipo. Afinal de contas, são 37 anos, a gente sabe que a idade já pesa e não vai ser um jogador que vai conseguir, eu imagino, correr todos os 2 tempos, né? E tentar mais dentro de campo, quando entrar, vai ajudar o Sampaio Corrêa demais. A gente tem uma imagem das redes sociais do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo é o lateral direito do Sampaio Corrêa e após o jogo ele postou esse history, né, nas suas redes sociais. A culpa é toda minha. Eu assumo e tenho as costas largas para quem quiser bater, mas também sei que vou dar a volta por cima, como sempre fiz em toda a minha carreira. A gente pode colocar os melhores momentos da partida contra o CRB, porque os 2 gols iniciais do CRB, ainda no primeiro tempo, foram justamente originados em cima do Luiz Gustavo. Então é por isso que ele vai às redes sociais e pede desculpas, né, para a torcida, para seus companheiros de time, para a própria comissão técnica, porque infelizmente foram 2 vacilos que a gente sabe a qualidade técnica do Luiz Gustavo e é por isso que nos assusta, né? Primeiro essa dominada de bola, que a bola escapou dele e originou o primeiro gol do CRB, e já começou a complicar um pouco mais a vida do Sampaio Corrêa. E segundo, é um lance que pênalti, né? Nesse segundo pênalti, vou confessar que não vou colocar, assim, culpabilizar o Luiz Gustavo tanto quanto estão culpabilizando, porque assim, ele é o último homem de marcação, tinha que fazer alguma coisa, infelizmente a falta foi dentro da área, mas se ele tivesse feito a falta fora, provavelmente o goleiro Mota poderia estar lá para salvar, né, uma cobrança de falta, ou mesmo o atacante do CRB poderia isolar a cobrança, mas foi dentro da área e os 2 gols saíram originalmente com o Luiz Gustavo, e é por isso que ele vai a público, né, se desculpar nas suas redes sociais, não só com a torcida, mas também
com os seus companheiros. Infelizmente, né, porque Luiz Gustavo é uma peça fundamental, não vai ser isso que vai manchar ou que vai fazer com que ele perca prestígio dentro do Sampaio Corrêa. Afinal de contas, ele veio para ser titular, não deu uma semana de treinamento, já foi titular, foi para jogo e ele é peça fundamental na marcação, mas ofensivamente ele também consegue criar e dar muitas situações de gol. O Sampaio Corrêa conseguiu buscar ainda o empate, né? O Ciel mais uma vez sendo decisivo e mais uma vez de falta, mas já aos 17 minutos do segundo tempo, pega o terceiro gol e aí não tem mais aquela força, aquela reação para tentar buscar mais uma vez o empate. O presidente Sérgio Frota também em suas redes sociais, ele falou que foi um primeiro tempo, né? Que foi um jogo para esquecer no setor defensivo, porque foram dois gols muito rápidos e com vacilos individuais, mas que a volta, né? O Sampaio vai dar a volta por cima e reencontrar os caminhos das vitórias, porque precisa demais. Atualmente o Sampaio Corrêa já é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro, já tem um difícil jogo contra o Brasil de Pelotas, que tem que vencer de qualquer forma para não se distanciar tanto do primeiro bloco, né, do bloco de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport Goiás vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Amanhã estamos de volta com muito mais sobre nossos times maranhenses, que continuam a sua preparação para enfrentar os seus adversários no próximo final de semana. E olha, está muito complicado o grupo A2, o Motoclube, o Juventude e o próprio Cavalo de Aço, que está um pouco mais tranquilo na tabela de classificação, mas o Motoclube e Juventude eu imagino que vão brigar até o último instante. E o Sampaio Corrêa, vamos ficar também atentos às mudanças, né? E o que fazer, vamos debater aqui amanhã, o que fazer para reencontrar a vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport Goiás vai ficando por aqui, então até amanhã.